Olá, boa tarde. Aqui é o professor Celso Aoki, do Departamento de Pedagogia do campus de Cornélio Procópio, e hoje estamos no meio da segunda fase do projeto de extensão Memórias da Pandemia, ações e reflexões na Escola Básica do Norte Pioneiro do Paraná, sob a coordenação do professor Luiz Antônio de Oliveira, também do Departamento de Pedagogia de Cornélio Procópio. Hoje nós estamos entrevistando o professor Ronaldo, que é professor da Universidade Estadual de Londrina, e fazemos, então, uma segunda fase desse projeto, que é as entrevistas que a gente chama de pós-Covid, na medida em que o professor Ronaldo já fez uma entrevista já no período agudo da pandemia, e agora ele retorna para passar um pouquinho da sua experiência, do que ele passou durante esse período entre 2020 e 2022, né? Eu queria que o professor Ronaldo fizesse uma autoapresentação breve para que a gente inicie a entrevista. Olá, Celso, olá a todos. Meu nome é Ronaldo Gaspar, sou professor do Departamento de Ciências Sociais da UEL, coordenador da área de Ciência Política, e sou também, atualmente, como presidente do Sindipro do UEL, que é o sindicato, que é a seção sindical do ANTES, que representa os docentes da UEL e da UEMP. Então tá. Em continuidade, eu queria pedir a autorização do uso da imagem da entrevista, que vai ser postada no Laboratório de Aplicações Pedagógicas Interdisciplinares, LAPS, do Colegiado de Pedagogia de Jacarezinho, lá no YouTube. Quando a gente tiver tudo pronto, eu vou retornar com o link para você ver as entrevistas, ok? Ok, Celso, autorizado. Obrigado. A primeira questão é como você avalia que as relações entre estudantes, técnico-administrativos e professores foram conduzidos durante o período de isolamento? Bom, foi um momento muito difícil, né, para todos. Durante o período da pandemia, ou pelo menos a maior parte dele, eu fui coordenador do colegiado do curso de Ciências Sociais da UEL. Nós tivemos inicialmente dificuldade para que os estudantes pudessem, né, se inteirar e ter uma boa interação neste ambiente online, seja porque não estavam habituados a desenvolver a atividade em modo online, tendo em vista que frequentaram todo o período anterior da sua fase escolar em modo presencial, e uma grande dificuldade também dos professores, seja por níveis muito distintos de domínio técnico, né, que permitia maior ou menor desenvoltura no desenvolvimento das atividades, e o que proporcionava também maior ou menor desenvoltura na relação com os estudantes. Então, nós tivemos algumas dificuldades com relação aos técnicos. Durante boa parte da pandemia, o trabalho foi fundamentalmente remoto, então o acesso aos serviços da universidade, por mais que canais tenham sido criados, né, canais online, a UEL se organizou bastante para o atendimento remoto, mas mesmo assim o acesso aos serviços era bastante difícil. E nós, docentes, e especialmente no meu caso e de outros, como coordenadores de colegiado, chefes de departamento, sentíamos que havia dificuldade de obtenção de informação, encaminhamento de processos, né? O atendimento, seja para o docente, no âmbito das atividades administrativas da universidade, seja para os discentes, tanto neste âmbito quanto na relação com os docentes, ficou bastante prejudicado. E isso tem, avaliações ainda talvez profundas não foram feitas nesse sentido, mas sim, é perceptível que este modo de desenvolvimento das atividades trouxe consequências aí bastante
problemáticas para nós pensarmos aí nos próximos meses e anos sobre como tentar recuperar um pouco das deficiências produzidas aí nesse contexto da pandemia. Muito bem. Quais foram as adaptações necessárias para passar do ensino presencial para o remoto, na medida em que foi súbito, né, essa passagem, na medida em que, quando se teve o primeiro dos casos de Covid, logo se estabeleceu o isolamento e as coisas ficaram mais difíceis, né, para todo mundo. Na UEL, demorou certo tempo para poder se estabelecer o ensino remoto, né? A interrupção das aulas se deu no mês de março, mas as atividades de aula propriamente só retornaram no final do mês de julho de 2021. Isso significa que ficou 2020, desculpa. E isso trouxe esse período, foi um período de discussão sobre, né, o que fazer no contexto da pandemia e de tentar organizar as atividades aí dos estudantes nesse contexto. Acho que o principal problema que nós tivemos foi com relação ao modo de ministrar as aulas e a dificuldade dos estudantes em ter essas aulas uma efetiva interação. Então, acho que a dificuldade de constituir uma relação de interação com os estudantes foi a que mais pesou. No caso da universidade, muitos convênios foram feitos, muitas com a Sercontel, com outras empresas de telefonia, foi feito convênio com a Receita Federal, a universidade conseguiu equipamentos, né, para atender os estudantes, mas, pelo menos no colegiado de Ciências Sociais, o que nós percebemos é que aquele temor inicial de que os estudantes não teriam equipamentos para poder desenvolver as atividades, nem acesso à internet, se revelou muito maior do que de fato ocorreu. Então, nós tivemos um conjunto de estudantes que teve dificuldade, teve dificuldade de desenvolver as atividades acadêmicas, não pela falta de equipamento ou de acesso à internet, mas pelo próprio modo de funcionamento da atividade online, que dificultava não apenas as aulas teóricas propriamente, mas, sobretudo, atividades outras, né? Atividades de extensão, os projetos de pesquisa ficaram prejudicados. E o impacto disso sobre a interação dos estudantes foi muito grande. Então, a universidade conseguiu superar alguns desses problemas, mas, como tantas outras universidades, a UEL não é uma universidade estruturada para o trabalho remoto. Não tem nem os meios do EAD, né, propriamente, e os seus cursos, seus projetos pedagógicos são organizados em formato presencial. Então, a dificuldade foi justamente a de adaptação de uma forma a outra, sendo que muitas vezes isso não era possível, dada a natureza de algumas atividades. Mas acho que com todos os problemas, o que foi possível fazer foi feito. Muito bem. Tirando esse diagnóstico que você colocou, quais foram os seus maiores desafios nesse sistema remoto? Ou que o colegiado enfrentou enquanto grupo? Bom, acho que a dificuldade, como eu disse, a dificuldade maior foi conquistar a participação dos estudantes. Nós dávamos aulas, os professores reclamavam muito, com aulas ocorrendo com estudantes com câmeras fechadas, por mais que houvesse insistência para a abertura das câmeras, as câmeras se mantinham, em sua grande maioria, fechadas. Isso dificultava saber, por meio da visualização, qual era a interação que estava ocorrendo. Tivemos também alguns problemas que a não adaptação levou a um índice maior de evasão. Os cursos de licenciatura, em geral, têm índices de evasão alto. As ciências sociais não é diferente. No entanto, esse modo remoto potencializou a evasão do curso, né? Porque
os estudantes não tendo o hábito de frequentar aulas nesse formato, não tendo muitas vezes a autonomia necessária para desenvolver as atividades de aula sem a presença do professor para tirar dúvidas ou para encaminhar a reflexão de algum modo, isso dificultou bastante. Acho que esse foi o problema maior encontrado pelos docentes. Além, é claro, né, de tentar transpor a dificuldade, como é que você, dando alguns docentes já com décadas de ensino presencial, sem nunca ter dado aula no ensino remoto, 30 ou mais anos de trabalho e ter que se adaptar de uma hora para outra, né, para uma atividade para a qual não estavam preparados. E é importante lembrar, ensino remoto, tal como foi ministrado nas universidades, não é a mesma coisa que a EAD. A EAD já tem um monte de problemas, e não são poucos, nós sabemos para quais as finalidades escusas que muitas vezes ela é utilizada. Mas no caso do ensino remoto, o problema principal é que ele é uma tentativa de manter um meio termo entre o presencial e o EAD, né? Então ele fica, literalmente uma aula em modo remoto, ou seja, ela ocorre simultaneamente com a presença dos estudantes, o que não é simples de gerenciar, e nós encontramos problemas, como eu disse, ao longo desses 3 semestres, basicamente, de aulas nesse formato. Venceu o tempo, professor. Eu queria, para terminar, finalizando, agradecer ao seu depoimento por projeto Memórias da Pandemia e tão logo estejam postados as entrevistas, eu dou um feedback para você dar uma olhada lá. Ok, obrigado, professor Celso. Desculpa me estender demais no tempo, mas agradeço aí também e agradeço pelo convite. Obrigado aí, professor.